pessoal, tudo bem? Oi pessoal, beleza? Hoje a gente vai estar começando o tema aqui de fundos multimercados. Esse tema a gente falou muito rapidamente nos outros vídeos, mas agora a gente vai falar com um pouco mais de detalhes, um pouco mais de abrangência e dar alguns detalhes a respeito dessa modalidade de investimento. A gente separou alguns tópicos para discussão e aí o Guilherme vai ler cada um dos tópicos e eu vou comentar a respeito, tá bom? O primeiro tópico é que os fundos multimercados possuem abrangência e opções maiores de investimentos. Eles possuem uma abrangência muito maior, por exemplo, do que um fundo de renda fixa atuando apenas em renda fixa ou fundos de ações, porque o fundo multimercado ele pode atuar em ambas as situações, na renda fixa e na renda variável, dando ao gestor do fundo uma maior diversidade de escolha, um leque maior de possibilidades para investir. E isso traz uma vantagem em relação a, por exemplo, atuar em situações econômicas diversas. Quando há crises, o gestor do fundo ele pode escolher papéis mais conservadores, papéis que sejam menos voláteis, ao passo que quando a economia estiver em ascensão, quando a economia estiver com uma boa performance, esse próprio gestor pode escolher papéis mais voláteis, por exemplo, algumas ações. O segundo tópico é que eles estão passíveis de volatilidade menor se comparados nos fundos de ações. Justamente por essa diversidade de escolha. Então, se o fundo de ações ele tem uma volatilidade maior, porque tem a obrigatoriedade de ter a maioria do investimento voltado às ações, o fundo multimercado ele tem uma volatilidade menor, porque ele acaba diminuindo a volatilidade, permitindo ao gestor a escolha de papéis com uma performance mais conservadora, mesmo que isso implique em longo prazo em ganhos menores, mas tendo um nível de volatilidade menor também. Eles estão passíveis de volatilidade maior se comparados aos fundos de renda fixa. Isso. Em relação aos fundos de renda fixa, a volatilidade é maior. O fundo de renda fixa geralmente possui volatilidade bastante baixa porque o investimento está passível de uma variação menor, porque são papéis do governo, são papéis de bancos que possuem um nível de confiabilidade maior se comparados a papéis de empresas, por exemplo, ações de empresas. Então, na hierarquia, o governo, papéis do governo, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, os papéis que são oferecidos no Tesouro Direto, eles são menos voláteis porque a chance do governo quebrar é muito menor do que a chance dos bancos quebrarem, e que por sua vez a chance de um banco quebrar é menor do que uma empresa. A empresa tem mais possibilidade de ter problemas e por isso que há essa hierarquia de risco e retorno em consequência disso. Eles dependem bastante da competência e estratégia do time gestor do fundo, pois como o fundo permite maior liberdade na escolha de produtos que formam o fundo, também estão passíveis a erros. Como há mais chances de escolha, a diversidade de escolha é maior, os produtos, o leque de produtos do fundo multimercado ele é maior, pode envolver renda fixa nacional e internacional, renda variável nacional e internacional. Isso envolve a escolha de papéis que estão dependendo de várias fontes de volatilidade, vários riscos envolvidos, e o gestor ele precisa ter competência de, no meio dessa caixa de ferramentas enorme que é o fundo multimercado e as opções que esses fundos multimercados eles oferecem, escolher os produtos certos e no momento de mudança econômica, no momento de uma mudança em relação à situação macroeconômica, esse gestor ele possa ser capaz de tirar os papéis com menos performance
e colocar no lugar algumas outras opções mais interessantes. Isso exige competência, exige conhecimento, exige experiência do gestor ou dos gestores que gerem esse fundo. O último tópico é que eles costumam ter uma boa performance nos momentos de estresse no mercado. Exemplo, as crises econômicas. Porque eles oferecem uma rentabilidade interessante, sem ser tão conservador como a renda fixa. Então, nos momentos de crise econômica, não é necessário ter a aplicação dos papéis ou colocar os investimentos apenas na renda fixa, apenas no Tesouro Direto, apenas em bancos. É possível ter uma parte do investimento voltado a opções mais agressivas, como a renda variável. E a melhor forma de fazer isso para quem não lida diretamente com os papéis, quem não tem experiência de atuar no mercado financeiro, na bolsa de valores, é justamente escolher um fundo de investimento, porque esse fundo ele é gerenciado por pessoas que conhecem a fundo, que estão no mercado, estão atuando diariamente no mercado e sabem ter condições de escolher os papéis de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais correta. E mesmo que isso implique, como a gente já falou em outros vídeos, na tal taxa de administração, essa taxa de administração ela é compensada por uma atuação de pessoas, de profissionais experientes. E isso, muitas vezes, vale a pena pagar a taxa de administração ou a taxa de performance e ter o suporte, o assessoramento de pessoas que conhecem sobre o mercado. Beleza, pessoal? Nos próximos vídeos a gente vai continuar a respeito desse assunto. Podemos fazer novos vídeos em relação aos fundos multimercado e a gente tem condições de explorar melhor esse assunto e trazer mais itens e mais temas para a gente bater um papo a respeito. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez. Um abraço. Até mais. Tchau, pessoal! Tchau, tchau.